Salve, salve galera! Tudo na paz de todo mundo? Professor Flávio Bueno, estou aqui para bater um papo rapidex com vocês sobre um conceito muito importante, que é o conceito de lugar. Bom, para quem não sabe, lugar é uma das categorias do espaço, né, visto como um dos elementos essenciais do desenvolvimento daquilo que nós chamaremos de elementos catalisadores do espaço geográfico. E aí o conceito de lugar ele vai se modificando de tempos em tempos, né? Primeiro, uma abordagem lá no século XIX da geografia clássica que trata o lugar como um espaço concreto, né? Na geografia tradicional, o lugar é um espaço delimitado, descritivo e associado principalmente à ideia de localização das características físicas ou das características humanas de uma determinada área. Já no começo do século XX, né, o povo Eduardo Lablache pega esse conceito, né, para enfatizar a relação entre homem e meio, só que destacando apenas a singularidade dos lugares, a partir das suas paisagens e modos de vida, dando aí origem também ao conceito de região, né? O Lablache ele introduziu um conceito muito importante que é o conceito de gênero de vida, que relacionava as atividades humanas às características naturais de um lugar, destacando de forma muito clara a interdependência entre a sociedade e o ambiente, tá? Qualquer grande limitação, né? A abordagem era marcadamente descritiva e pouco crítica. Bom, lá na frente nós temos a geografia quantitativa, que passa a tratar o lugar como um símbolo estatístico, matemático ou apenas um ponto no espaço, né? Geografia quantitativa, que se desenvolve ali na década de 50, né? Passou a ser passível, o lugar, né? Passou a ser passível de ser analisado por meios de modelos matemáticos, né? Haggett e David Harvey buscam de alguma forma generalizar os fenômenos geográficos a variáveis, a coordenadas que são mensuráveis, né? Agora, claro, traz para a nossa discussão nesse cenário o rigor metodológico da abordagem, né? E estabelecimento de padrões espaciais em larga escala e afins, beleza? Já na década de 70, já com a geografia humanística, a geografia crítica, né? A gente tem a relação muito forte do lugar com uma dimensão subjetiva e uma dimensão simbólica, né? Alguns autores são importantes, o Yves Thuan, né, e o Eduardo Help, que destacam o lugar como um espaço de significado, beleza? Afeto, identidade. Esse é o conceito que inclusive a gente mais aborda, beleza? Inclusive é o Yves Thuan que constrói o conceito de topofilia. O que é isso? Ele usa esse conceito para descrever o vínculo afetivo entre as pessoas e os lugares, ressaltando a importância das chamadas experiências que cada indivíduo tem na construção do sentido de lugar. O Help, por exemplo, ele cria dois conceitos muito legais, né, que são chamados de insideness, né, que são os pontos de pertencimento, né, e os outsiders, que são os pontos de estranhamento, explorando aí como as pessoas se relacionam com os lugares, mas de maneira mais íntima, de maneira ou pouco íntima, né? Ou seja, de maneira distante, tá? Essa abordagem, ela é criticada por ser excessivamente subjetiva e pouco atenta às estruturas sociais e políticas que moldam, teoricamente, os lugares, beleza? Depois a gente vai ter a geografia crítica e o lugar como um produto social, né? Também com David Harvey, mas o seu principal conceito vem da obra do Milton Santos, né, que enfatiza que os lugares são produtos das relações sociais, econômicas e políticas e por isso são marcados por desigualdades e conflitos, né? A contribuição do Milton Santos destaca que o lugar é um espaço vivido, onde as dinâmicas globais e locais se entrelaçam, né? E para o Santos, galera, o lugar é tanto um produto de forças globais quanto também um produto da resistência, da transformação. O David Harvey, utilizando a sua análise, sobretudo focada no meio urbano, analisa o lugar como um lugar a partir da lógica do sistema capitalista, né? E ele destaca aí que os processos de globalização e urbanização transformam os lugares em mercadorias, gerando exclusão e segregação socioespacial. Beleza? A geografia mais cultural, a geografia mais recente,
trata o lugar como uma construção simbólica, né? Geografia mais contemporânea, né? Incorporando aí elementos da antropologia, da sociologia e dos estudos culturais. Por isso que no Enem você encontra muita questão de lugar, também envolvendo o que? Teóricos daquilo que nós chamamos de da sociologia, beleza? Alguns autores são bem legais, o Massey e o Creswell, né, que destacam o lugar como uma construção simbólica e dinâmica que são marcadas por identidades e significados, né? O Massey ele afirma que o lugar é como um momento nas redes sociais, enfatizando que os lugares são construídos a partir de conexões globais, o chamado cyberespaço, né? E o Creswell, ele explora o lugar no sentido mais prático do significado, né? Destacando como as normas sociais, elas moldam a experiência humana em determinado espaço, né? A gente tem uma outra geografia chamada de geografia pós-estruturalista, em que o lugar é tratado como um processo, né? Ou seja, trouxe uma visão mais fluida, né? Bauman, pode crer, e relacional do lugar, né? Esse conceito está muito influenciado pelos teóricos como Foucault, como Deleuze, né? Autores como Triffitt, o Gibson Graham, que destacam o lugar como processo constante de transformação, marcado por fluxos, redes e hibridismo. Muito doido isso, né? Maneiro, né? O Triffitt, inclusive, enfatiza a performance do lugar, destacando como que determinadas práticas cotidianas e afetos constroem e reconstroem os lugares, né? O Gibson Graham, ele explora o lugar como uma possibilidade, um espaço de possibilidades alternativas, né? Ou seja, as práticas econômicas e sociais que talvez não sejam capitalistas, né? Seja numa favela, seja num gueto, etc, etc, né? E a limitação dessa abordagem é que ela é criticada por ser excessivamente teórica e pouco aplicável a contextos que são empíricos, tá certo? Então, portanto, olha só, conceito de lugar ele evolui no decorrer da história, né, da geografia, reflete mudanças que são bastante significativas, mudanças epistemológicas, mas mudanças também teóricas e práticas da disciplina, né? Então, desde a geografia tradicional até a geografia dos pós-estruturalistas, o lugar tem sido entendido como um espaço concreto, um ponto importante de ser analisado, mas que tem relações de afetividade, relações simbólicas, sensações de pertencimento, tá claro? E esse é um ponto mais importante. O lugar como um espaço materializado pelas noções de pertencimento, pelas noções de afetividade. Tudo bem para vocês? Então, vale o ponto, conceito muito importante para a geografia, não dá mole não. Beleza? Grande abraço a todos, beijão, valeu!